Nós prometemos e hoje trouxemos para você o vereador José Polici Neto, uma figura muito querida nesta área nossa do registro de imóveis, porque ele é um batalhador pela regularização fundiária, pela função social da propriedade. Obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma escola poder estar do seu lado, você que é um mestre e para mim sempre inspirou esse desejo da gente fazer muito mais, em especial naquilo que é a primeira fonte de estabilidade das famílias, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, tipo, como que uma família se estrutura, né? Aquela pequena brincadeira de quem casa quer casa. É verdade. Né? Então, a primeira estabilidade da família é depositar todas as suas economias naquele espaço que vai garantir um teto decente, um abrigo digno para a família. E poder dar as garantias formais que esse esforço é de verdade e você é proprietário, tem o título, aquilo é seu, isso é sempre muito importante. Então, se tem algo que me empurrou para a vida pública e me empurrou para o meu primeiro mandato, lá em 2004, quando decido sair da Assembleia Legislativa enquanto funcionário, enquanto assessor, e me colocar à prova da urna, né? Porque a urna ela tem essa capacidade de revelar, de fato, o seu desejo de transformar a sociedade. Então, um dos elementos fundamentais sempre foi a regularização fundiária, em especial a regularização fundiária de interesse social, que é onde a gente encontra a população que mais precisa do nosso trabalho. Conta um pouquinho sobre essa lei e se você tem ideia de como ela está sendo implementada. A nossa atuação foi escrever uma legislação que ela fosse muito mais simples e que o cidadão se reconhecesse dentro dela. Então, até a própria forma com que a lei está escrita, ela acaba por oferecer uma simplicidade para que essa família ou estas famílias se sentissem menos enganadas, porque num certo momento, depois de 15 anos você tenta regularizar a sua casa, é impossível aquela família não imaginar que está sendo enganada por alguém. Verdade. Ou está sendo enganado pela prefeitura, ou está sendo enganado pelo cartório, ou está sendo enganado pelo fiscal, ou está sendo enganado pelo vereador, pelo deputado, pelo político que vai ali. Porque afinal, há 15 anos eu estou aqui, há 18 anos eu estou aqui, e até hoje você vem me dizer que não está organizado a ponto. Mas tem rua, mas tem calçada, tem iluminação, tem oferta de água, tem esgotamento sanitário, tudo. Como todos os outros bairros, e você vem me dizer que eu não tenho o direito de ser dono daquilo que construí junto com os meus vizinhos. Então, esse foi o primeiro elemento, a simplicidade desse processo. Segundo, encurtar os tempos, né? Encurtar os tempos e simplificar os documentos, né? O grau de exigência de plantas, o volume de coisas que a administração já tinha, sim, que os cartórios já tinham, que os registradores de fato já tinham, fazia sentido você cobrar mais 5, 6 vezes a mesma documentação. E sabendo de algo fático, chegue lá, reconheça aqueles 5 metros de testada por 12 metros de fundo, quando não 6 metros de testada por 9 metros de fundo, com a construção. Então, essas coisas são evidentes, então a gente precisava tirar um pouco dessa carga da burocracia que prefere enxergar o papel. O formalismo prevalece sobre a substância, sobre a verdade, né? Então, essa foi a questão fundamental. Né? E é lógico que ela vem acompanhada por um esforço anterior, que foi a lei da função social da propriedade, que era como a gente podia impedir o dano de você continuar a permitir alguns loteadores clandestinos, aqueles, não realizar mais isso. Né? Então, a função social da propriedade, ela acabou funcionando como um elemento fundamental, e ela é de 2010, para você começar a notificar as áreas ociosas, as grandes glebas ociosas, que tinham finalidade habitacional, portanto eram os EIs, fazendo com que, de um lado, você contesse a fila, né? Contesse a fila, de outro,
você desse um protagonismo às associações de moradores para serem condutores do processo de regularização com simplicidade naquilo que precisa ser apresentado. Você conseguiu implementar a vontade da Constituição, né? Que a função social está na Constituição desde 88, mas ela ficava ali como uma proclamação retórica, não é? Era um discurso. Então, e como é que ela funciona? Conta para quem não sabe, porque aqui nós atingimos o Brasil inteiro, sabe, Pólice? E pode haver cidades aí que teriam a ideia de copiar uma coisa boa, que é a lei da função social do município de São Paulo. E a função social da propriedade urbana, ela serve para organizar a distribuição de algo que é finito na cidade, que é a terra, né? E a gente acumula desigualdade à medida que a gente permite concentração, em especial quando não tem produção nenhuma nessa concentração de terra. Então lotes e glebas gigantescas, muitas vezes aqueles vazios urbanos que são produzidos nas cidades, para alguém querer ganhar mais, né? Aquilo que a gente fala estoque, da né? retenção especulativa. Então ele mantém um estoque para de tempos e tempos ir desovando, e esse de tempos é para ficar cada vez mais rico, né? Nada contra as pessoas serem ricas, acho que todos devem ter o direito de ser. A questão é quando você quer ser rico empobrecendo a cidade. Porque aí você empobrece a todos para poder rico ser só você, né? E aí é impossível, aí a cidade adoece. E no caso de São Paulo, eu consegui aprovar em 2010. Hoje a cidade já tem inclusive um departamento que trabalha com o controle, né? Então é Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, que ele acaba por receber informações basilares para você dar cumprimento a isso, né? Então, informações da Comgás, informações da Enel, que é a agência de energia, né? A concessionária de energia, Sabesp. Então, hoje você consegue controlar, a partir de Big Data, quais são os territórios da cidade que foram marcados no plano diretor como ZEIS, portanto, são as porções dedicadas à construção de habitação de interesse social, ou são áreas de operações urbanas, portanto, estão dedicadas à transformação da cidade, seja a transformação ambiental, criação de parques, criação de áreas drenantes, né? Essas áreas que vão permitir enfrentar as grandes chuvas, sejam aquelas que têm uma tendência a uma verticalização mais intensa, portanto são áreas que vão ser adensadas para você trazer mais a população que foi expulsa para a periferia, para mais próximo das regiões centrais. Então, sejam nas operações urbanas, sejam nas EIs, a notificação para cumprimento da função social da propriedade já funciona de maneira orgânica desde 2015. A cidade de São Paulo tem mais de 4 milhões de metros quadrados já notificados, mais de 1.400 proprietários notificados, e o maior orgulho não é a notificação, são os mais de 200 projetos de habitação de interesse social que nasceram de lotes notificados, porque o que mais importa é a cidade estar em produção, não ser notificado, né? Então, na região central de São Paulo, são mais de 150 projetos em curso, alguns já entregues, inclusive, de notificações que foram realizadas no final de 2015, começo de 2016. Né? Então, quando você vê uma placa do Minha Casa Minha Vida na região central, ali próximo do Parque Minhocão, pode ter certeza que aquele imóvel foi notificado. Aqueles antigos estacionamentos que nunca foram estacionamentos, né? Que muitas vezes serviam de esconderijo para uma terra dotada de infraestrutura que era às vezes para não cumprir a sua função social, hoje tem lá 80, 90 famílias morando, famílias que têm aí renda de até 3 salários mínimos, quando muito até 6 salários mínimos. Então, hoje a gente pode dizer, de um lado, a cidade se organiza porque o solo urbano é controlado, então tem um controle social importante,
e, portanto, 10%, 12% do território da cidade, que são as EIs mais as operações urbanas, elas estão dentro dessas áreas notificáveis, né, que você tem que controlar exatamente para funcionar essa cidade que busca o equilíbrio, busca o enfrentamento da desigualdade, e, do outro lado, a cidade que já foi feita, em especial por associações, por esforços de famílias que se reuniram na regularização fundiária de interesse social, que também avança num ritmo menor do que eu gostaria, por um elemento. Muitas vezes é necessário um investimento de recurso para finalizar aquele loteamento. Uhum. Muitas vezes é uma escada de acesso, né, um escadão de acesso a alguns dos lotes que ainda não têm acesso público. Muitas vezes é uma retificação que é necessária por orientação da Sabesp para você ter oferta regular de água ou esgotamento sanitário. Então, alguns que você precisa de investimento, e essa é uma área que se transformará numa área pública. Uhum. Então, se você não tem o recurso público para fazer este investimento, assim. aquele conjunto de moradores às vezes tem uma dificuldade muito grande para ratear este custo, e aí fica na espera do setor público desenhar projeto e investir para você finalizar aquilo que é o físico, para aí você ter, sem dúvida nenhuma, a regularização completa. Então, esse esforço a gente vem fazendo. A cidade de São Paulo tem aí mais de 2.000 loteamentos nessas condições, que precisa de um pequeno investimento aqui, um pequeno investimento acolá, para você finalizar a parte física e depois ir para os elementos finais de regularização. Mas lembrando que esse é um trabalho que não para, né? Então, a gente tem muito orgulho de, nas duas pontas, na cidade que já está feita, mas às vezes foi esquecida, e na cidade que muitas vezes tentou se esconder, mas tem uma potencialidade violenta para produzir cidade real, que combate as desigualdades, a função social da propriedade tem sido essencial. Vereador Policy Neto, aqui em São Paulo existe um número considerável de prédios próprios que são do poder público. Nem sempre há certeza se é do município, se é do Estado ou da União. Esse capital não poderia servir para moradia e resolver, pode ser uma gota d'água, né? Acolher um número pequeno de famílias, mas se não se cuidar disso, né, o que você pensa disso? Doutor Arlindo, não é uma gota d'água. Eu vou dizer para você que o patrimônio público na cidade de São Paulo é gigantesco, gigantesco e super maltratado. Maltratado pelo município, maltratado pela União, maltratado pelo Estado e maltratado por todos que direta e indiretamente contribuem para isso, né? Muitos terrenos e muitos imóveis do INSS, né, que acabaram caindo no INSS. Muitos imóveis que, por você ter herança vacante, eles acabam caindo no domínio público, né? E a cidade tem sido pouco eficiente de ter uma porta de saída para isso. Sim. Eu vou aqui confessar a você e a todos aqueles que te acompanham que fiz um esforço gigantesco nos últimos 5 anos para desenvolver uma política pública para estes imóveis, e ela era calcada num modelo que vai abandonando o patrimonialismo, né? E ele trabalhou com um conceito muito forte na França, muito forte na Alemanha, muito forte na Inglaterra e até nos Estados Unidos, que são os modelos de locação social, locação incentivada, na realidade é um serviço de moradia. Na realidade, o ônus excessivo do aluguel na cidade de São Paulo ainda é muito grande, né? Hoje, quase 40%, né? 38% da renda média da família paulistana é consumido com a moradia, né? Por incrível que pareça, o segundo gasto é transporte, ficando à frente da alimentação. Ainda vamos falar de mobilidade, que ele é um astro respeitado, a questão de mobilidade. Então imagina só, entre
transporte e moradia, as famílias consomem 60% da sua renda. Então, a gente precisava encontrar uma equação e, no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu votar um projeto de lei que criava para a cidade de São Paulo o modelo de locação social, o modelo de locação incentivada. Ele tinha como território protagonista disso a porção dos 1.200 metros de distância das nossas estações de metrô, nossos terminais de ônibus, e também os eixos, que a gente chama de eixos de estruturação urbana, que é onde passam os corredores de ônibus, onde você tem oferta de transporte público coletivo de alta capacidade. A cidade resolveu adensar isso no plano diretor de 2014. Só que este modelo de adensamento é um modelo de adensamento que gera um valor de terra tão alto que você não consegue trazer população de menor renda. O que a gente fez? Foi desenhar uma forma que, para a locação social, você passa a ser os mesmos incentivos que você tem para essa população de maior renda, só que ele não pode ser proprietário. Então, essa era uma forma de você ter um programa, uma política pública de moradia, calcada na terra pública, no prédio público, com gestão privada. Então, essa era a lógica. Nele, as regras de retrofit, né, como eu transformo um prédio que foi construído na década de 40, 50, 60, que precisa de uma adaptação, né, isso com um diálogo muito intenso com o corpo de bombeiro, para que não fosse uma obra nova e sim uma reforma. A grande dificuldade que a gente tem no reaproveitamento das edificações verticais é que todas as vezes, quando tem mudança de uso, você interpreta como uma obra nova. Só que uma obra nova num prédio da década de 40 acaba não tornando viável. Sim, inviabiliza. E o que a gente fez foi todos os esforços para construir uma equação que desse ao agente privado a condição dele decidir, que fosse dele atrativo, fazer, né? Exatamente, ser atrativo. Ser atrativo dentro de uma política pública, claro. Porque as unidades que nasceriam do programa ficariam à disposição, aí sim, da nossa demanda, da demanda pública que ainda tem que ter acendida. Mas, Poli, se nós aqui na Uniregistral, que é a Universidade Corporativa da Arisp, nós estamos organizando um curso de regularização fundiária para valer, para tornar acessível a técnica e incentivar todos os atores a levarem a sério essa política de Estado que vai muito além da necessidade jurídica, registral, urbanística, ambiental, mas é uma questão de cidadania, como você falou, né? E a gente gostaria muito de que você nos auxiliasse aí com sugestões, com propostas e também continuasse nessa sua cruzada pela regularização que tem que ser levada a sério, né? A gente está numa fase muito importante. O que vocês realizam aqui com a Universidade Corporativa é absolutamente fundamental, porque a essência desse processo é o conhecimento. Né? A sociedade que tem o conhecimento consegue encontrar os seus caminhos, e a busca por direito de cidade, ela tem um elemento fundamental que é o conhecimento. Então, conte comigo para absolutamente tudo. A gente está numa fase importante na cidade. Eu estou com um grupo estudando agora direito de laje, então a gente já está numa outra fase das regularizações, né, compreendendo o interesse social destes modelos. Lembrando que a sociedade que produziu riqueza produz o seu condomínio antes de registrá-lo, e parte da sociedade produziu o seu condomínio de maneira real para depois registrá-lo. Então, o direito de laje não é um pouquinho o condomínio que aconteceu antes fisicamente para acontecer depois burocraticamente. Então, a Lei 13.465, ela mostra o desejo do parlamento de enfrentar o tema, de enfrentar a questão.
ela não conflita com a sua lei. Não, de maneira nenhuma. E ela agrega. Ela agrega, né? A gente está trabalhando para ter legislação própria, para que na cidade de São Paulo, por conta... tudo em São Paulo é superlativo. Sim. Então, você não fala em unidades, você fala em dezenas, milhares ou milhões de unidades. Então, para a cidade de São Paulo, a gente também está muito focado em produzir uma legislação que suporte o enfrentamento de alguns dilemas, em especial os dilemas quando eles param nos corpos jurídicos da própria administração, né? Então, dar aos procuradores do município a condição de ter legislação própria para não temer, né? Porque muitas vezes o tempo da tomada de decisão é aquele dizer assim, tipo, mas eu vou ter que forçar a aplicação da lei, quando na realidade eu vou ter que só aplicar a lei. Hoje todo mundo tem medo, né? Das consequências, isso. né? Então, o que a gente está trabalhando é como dar esse hipotético conforto para que o medo não vire anestesie, né? Paralise. E aí não acontece a transformação, né? Então, da mesma forma que na regularização fundiária de interesse social, que ainda tem muito a realizar, então aqui reconhecendo ainda um trabalho grande a ser realizado para esse, mas ele tem um complementar hoje, que é o direito de laje. Na realidade, a cidade já aconteceu em parte dela, na sua produção de terra, agora tem um solo criado, aí a gente tem que trabalhar o solo criado popular. A lei veio reconhecer os fatos, né? Então, mas conte o que a gente puder trazer de informação, e a nossa pequena experiência lá na Câmara, estamos à disposição. Pequena não, é uma grande experiência. Nós estamos falando com um vereador jovem, ele tem só 47 anos, já 4º mandato, já foi presidente da Câmara, é um lutador. E você está falando, Policy, para milhares de jovens que no Brasil inteiro estão fazendo muito bem a sua missão dentro das delegações do registro imobiliário. Nós estamos num ano em que vai haver eleição municipal. Qual é a mensagem que um político por vocação, um político sério daria para esses jovens? Então, se serve como principal recomendação que eu poderia dar à minha população amada, né, da minha cidade, mas isso serve para o Brasil inteiro. A gente tem que ir para essa eleição de peito aberto, tentando buscar os candidatos que mereçam o nosso voto, investigando a sua história, investigando seus projetos, a capacidade que eles tiveram de realizar algo quando tiveram poder, o que fizeram quando tiveram poder, se são candidatos pela primeira vez, o que eles trazem de verdade, que não é narrativa, que não é uma historinha, e sim é real, é deles. Aí a gente começa a aproximar o nosso voto de um voto consciente, né? Porque aí a gente vai estar escolhendo aqui em São Paulo 55 melhores homens e mulheres para dirigir a cidade, em outras cidades os 11, os 13, os 19, os 21, né? Então tem muito foco na eleição do parlamento. O parlamento é fundamental para esse equilíbrio de poderes. E na escolha do prefeito, já que ali a disputa é muito mais evidente, porque a gente tem 5 candidatos, 6 candidatos, 7 candidatos, né? Candidato a vereador aqui em São Paulo, a gente pode ter 2.000, 2.200 candidatos. Então, imagina o que é escolher entre 2.000. Né? Então, as candidaturas para o parlamento, para vereador, isso precisa de um esforço da população. A população tem que investigar sim. As eleições para majoritário, prefeito e vice-prefeito, aí é ficar muito focado nos debates. Exigir que o seu candidato ou que os candidatos participem de debates exatamente para eles serem testados, né? Quando o entrevistador vai lá e aperta, pergunta o que vai fazer com o dinheiro, o que não vai fazer, o que fez, o que não fez, que vai deixando mais transparente para a sociedade esse processo eleitoral. Então, é o debate, é a transparência e é fundamentalmente a capacidade de você mostrar que você está preparado, seja para ser vereador, portanto um representante no parlamento da sociedade, seja para cumprir tarefas executivas e fazer com que o orçamento público se traduza numa cidade melhor, com menor desigualdades, e de fato você assumiu para protagonizar um tempo melhor para a cidade que você vai ser prefeito. Nós tivemos essa alegria de conviver aqui
com o vereador José Polici Neto, que é um grande amigo da regularização fundiária, portanto é um parceiro dos registradores. A Arisp e a Uniregistral agradecem muito, Polici. Eu que agradeço essa super oportunidade, me chame mais vezes, me chame para os debates, também me chame para a universidade. Então, o que a universidade precisar, tanto de mim como da equipe, o que a gente puder contribuir e aprender com vocês, a gente vai andar juntinhos. Aprendemos juntos. Obrigado.